Olá, olá, olá. Que Deus abençoe muito o seu dia, que seja realmente um dia agradável, um dia abençoado, na presença de Deus, né? Na presença de Deus. Eu queria só ler um versículo, na verdade eu queria ler o texto de Gênesis capítulo 1, tá? Alguns versículos aqui do capítulo 1 de Gênesis que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. O dia primeiro. Tá certo? Criou Deus. Se existe uma coisa que eu digo e virou quase um ditado na minha boca, é que só você e eu só temos duas opções. Ou Deus criou tudo, ou ninguém criou tudo, ou nada criou tudo, ou uma explosão de nada criou todas as coisas existentes e inclusive criou a vida. Criou a vida. Tem um livro que se chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Dr. Norman Geisler e o Frank Turek. É um livro que, depois da Bíblia, para mim, é um livro de cabeceira, tá? E neste livro eles fazem exatamente essa afirmação, que as pessoas que dizem não existe Deus, ou os cientistas ateus, que não querem a existência de Deus, eles têm que ter muito mais fé do que a gente, porque nós vemos a comprovação do agir de Deus na criação, em todas as coisas. Salmo 19 vai dizer que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos, tá certo? Lá em Romanos capítulo 1, Paulo também vai dizer que os homens ficam indesculpáveis, porque vendo e entendendo as coisas, a existência de Deus, sabendo que Deus existe pelas coisas criadas, eles pegam e lutam contra essa verdade. Então, a existência de Deus é provada pela existência das coisas, pela existência nossa, pela existência de um universo aí absurdamente gigantesco. Neste livro mesmo faz-se a afirmação de que nós temos aqui 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia aqui, e que a distância é uma distância absurda entre uma estrela e outra, tá? Mas só para dizer assim que o espaço entre uma estrela e outra é impossível. 200 mil anos não seria o suficiente para a gente ir de um lugar, de um ponto ao outro, tipo, calculando a velocidade de 8 mil quilômetros por segundo, tá? É um absurdo, é um absurdo. Não dá para chegar lá mesmo a essa velocidade, antes de 200 milhões de anos. Então, assim, a distância e o tamanho deste universo é um negócio fantástico, um negócio absurdo, um negócio maravilhoso, que aponta sim para a necessidade de um Criador. Ou seja, Deus existe porque as coisas existem. Deus existe porque você, de forma inteligente, de forma funcional, de forma perfeita, ou com alguns defeitos, você existe. Você tem o sistema óptico que funciona de uma forma maravilhosa, mas é composto por muitos organismos, muitos órgãos, vamos dizer assim, respiratório, sistema respiratório, a fala, locomoção, tantos efeitos na nossa vida, tantos projetos são feitos na nossa vida para que a vida nossa exista, para que a gente como ser humano exista. Dizer que isso aconteceu por acaso, que isso é efeito do Big Bang, que isso é efeito do nada, gente, é um absurdo. Me perdoe, eu sou crente, sou cristão. Imaginar que essa vida tão
maravilhosa, essa é a palavra para a vida e a existência da gente, que isso aconteceu simplesmente por acaso, que aconteceu por um acidente. Talvez aí nós sejamos o único verso entre 1 bilhão de universos e uma infinidade de universos onde a vida possa ter sido causada, onde as condições para que a vida existisse aconteceram só nesse universo. Isso é uma bobagem, mas é uma das alegações aí ditas científicas. Tudo isso aponta para um Criador inteligente, muito poderoso, maravilhoso, com uma paciência fantástica, que criou o homem, fez esse projeto, criou o homem com a sua vontade, com o seu poder, com o seu querer, de uma forma maravilhosa, e essa palavra só serve para Deus, para descrever Deus. Criou você e eu. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. No princípio criou Deus os céus e a terra, e depois ele foi organizando todas as coisas para que a vida existisse aqui. Você já deve ter ouvido que a distância do Sol, a distância da Lua são finamente calculados para que a vida existisse aqui. Se o Sol se distanciasse um pouquinho da sua longitude, se ele se afastasse um pouquinho do seu ponto onde ele está hoje, não haveria condições para que houvesse vida nesse planeta. A gente não existiria. Se ele se aproximasse um pouquinho, nós seríamos torrados. Que a Lua, mesma coisa. Se ela se aproximasse um pouco, haveria maremotos de uma forma absurda que não teríamos condições de vida. Se ela se afastasse, nós não teríamos as marés, que também impossibilitaria a vida na Terra. São coisas fantásticas. A trajetória, agora não lembro de que planeta, a trajetória dele impede que os cometas, as pedras, todos esses detritos que estão no espaço caiam sobre a Terra. Então, é tudo friamente calculado, como diria o Chapolin Colorado, para que exista vida aqui. Tudo foi condicionado para que existisse vida. A Terra, as condições da Terra, a atmosfera, a quantidade de ar, quantidade de oxigênio, a quantidade de gás carbônico, tudo friamente calculado para que existisse vida na Terra. E aí, quando a gente começa a avaliar essas coisas, você só tem uma outra opção, que é o criacionismo. Deus criou todas as coisas. Um ser inteligente criou todas as coisas de uma forma muito maravilhosa. Quando olhamos para a vida na Terra, quando olhamos para nós existindo aqui ainda, nós não temos como não entender que isso é um milagre. Ao ser humano ainda não ter acabado com tudo, isto é um milagre. Nós já temos condições aí de destruir esse planeta mais de 70 vezes. Entenda? Então, é tudo pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, pelo querer de Deus. E mesmo assim, mesmo tendo Deus criado todas as coisas, a gente ter essa impressão no coração quando olha para os céus, para a grandiosidade das coisas, a gente fica inquieto. Quem criou isso? Quem criou todas essas coisas? Quem fez tudo isso? E a nossa única resposta para essa pergunta é Deus. É Deus. O Deus que ousou, que quis falar conosco, que quis conversar conosco, que quis nos dar da sua verdade, que quis mostrar as suas qualidades. Apesar da gente ter tomado uma postura de desobedecê-lo, desonrá-lo, de não glorificá-lo, apesar de nós tomarmos uma atitude de acharmos que somos autômatos de Deus, autônomos de Deus, e nós não somos. Nós precisamos de Deus, o ar é de Deus, o sol é de Deus,
A vida foi Deus quem criou e nos deu, e é Ele quem mantém esta vida em nós, e é Ele quem nos dá vida em Cristo Jesus, uma vida com H maiúsculo que possa ser vivida na sua presença. Deus nos deu Jesus porque Ele quer relacionamento conosco. Deus nos deu Jesus Cristo porque Ele quer que nós vivamos na presença dEle, para Ele, entendendo que Ele nos ama como filhos amados de Deus. Não existe nada que supere isso, irmãos. E isso é a única coisa que nós não podemos perder. Porque se perdermos isso, porque se descartarmos tamanha salvação, tamanho amor, nada mais fará sentido na nossa vida e existência, a não ser o sofrimento e a desgraça. Pense nisso, pense nisso. Pense nisso muito, muito, muito. Pense muito nisso. E tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus.